A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 1, verso 1, nos diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essa epístola foi escrita no ano 64 depois de Cristo, escrita pelo apóstolo Paulo, e a condição que essa epístola foi escrita foi numa situação extremamente complexa para a vida do apóstolo Paulo, que estava preso em Roma. Não porque ele tinha cometido algum delito sério, mas porque ele pregava o evangelho e foi perseguido pelos judeus, e agora, por 2 anos, ele ficou preso na cidade de Roma. E esse período, as igrejas que ele tinha fundado nas suas viagens missionárias ficaram um tanto conturbadas, preocupadas com o fato do apóstolo Paulo estar preso. Como poderia se dar isso? Uma pessoa que pregava o evangelho do Senhor Jesus Cristo, agora preso. Muitos ficavam questionando. Então, diante dessa situação, dessa circunstância permitida por Deus, nos desígnios de Deus, nas maravilhosas revelações de Deus, Paulo, numa situação difícil, ele vai escrever para dar uma orientação a essa igreja, assim como também foi uma epístola escrita juntamente com a epístola aos Colossenses e também a Filemon. Epístola que foi levada por Tíquico, que era um pastor, que era um cooperador de Paulo. E Paulo então vai escrever para aqueles cristãos toda uma defesa da vida cristã, da posição que nós podemos ter em Cristo Jesus, aonde Paulo vai colocar o cristão como assentado ao lado de Cristo nos lugares celestiais. Em sua maior parte, essa epístola contém verdades cristãs e dessa maneira é uma epístola extremamente importante para nos mostrar a nossa posição em Cristo Jesus, diferentemente da epístola aos Colossenses, que mostra mais a questão da igreja. Mas aqui Paulo, ele coloca a nossa situação em Cristo Jesus, especialmente nesse verso 3, aonde ele vai dizer: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou no tempo passado e agora também no tempo presente e no tempo futuro. Cristo nos abençoou
e ele coloca numa amplitude todas as bênçãos espirituais. A igreja de Éfeso estava num lugar onde houve um grande avivamento. Éfeso era um grande centro comercial da Ásia Menor. Ficava na foz do rio Cáister e na costa do mar Egeu. Ficava a 70 quilômetros ao sul de Esmirna e era uma cidade conhecida pelo seu grande templo de Diana, uma das maravilhas do mundo antigo. Podemos ler isso em Atos, capítulo 19, verso 27, que diz: e não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Esse era o contexto, tanto no sentido político-econômico desta importante cidade da Ásia, como também no contexto religioso, da importância que essa estátua tinha naquela época para os devotos. Diana era ilustrada toda coberta por seios, desde os ombros até os pés, e em outras imagens com seios até a base do abdômen, e as pernas cobertas por cabeças de animais. Acreditava-se que ela era a mãe e sustentadora de toda a criação. Alguns a identificavam como Semiramis, a rainha da Babilônia, e esposa de Nimrod, de quem provinha toda a licenciosidade na adoração antiga. Então, diante desta circunstância, deste pano de fundo, quando Paulo esteve ali em Éfeso, houve um grande reboliço, um grande avivamento nesta cidade. As pessoas que seguiam artes mágicas traziam os seus livros e os queimavam na presença de todos. Então foi algo estrondoso que aconteceu naquela cidade. Uma maravilha de avivamento que ocorreu naquela cidade. E será que nós também, nos nossos dias, não queremos algo semelhante? O mover de Deus nas nossas cidades, para que seja destronado qualquer adoração que não seja a adoração prioritária na pessoa do nosso Deus. E dessa maneira Paulo agora estava preso, e aqueles cristãos ficaram um tanto que desorientados. Como aquele grande líder poderia estar preso diante de tantos acontecimentos, tantos avivamentos que ocorreram, e Paulo agora está preso. E essa foi uma providência da parte de Deus, nos desígnios de Deus, para que Paulo pudesse parar um pouco e escrever essas epístolas, que são epístolas tão importantes para a revelação das coisas de Deus para as nossas vidas.
E esse verso 3, ele vai dizer que bendito, ele começa numa doxologia, ele começa, apesar de preso, ele começa a dar glória a Deus, a adorar a Deus. Essa é algo comum na posição de Paulo e deve ser também comum na nossa posição quando chegamos a Deus, como o salmista também iniciava as suas poesias, sempre bendizendo ao Senhor. E ele diz, bendito. 40 vezes Paulo, ele fala sobre isso, louvando a Deus, agradecendo a Deus. E ele vai falar algo que está ligado com a Trindade, que muitos ignoram, querem ter uma posição contrária. Ele diz, bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, denotando duas pessoas separadas, não uma. O apóstolo João, ele nos fala a respeito disso em 1 João, capítulo 5, verso 7, ele diz assim, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, que é o Senhor Jesus Cristo encarnado, e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Então fica bem definido esta posição. E ele vai então dizer a respeito de todas as bênçãos espirituais, bênçãos que permanecem para os cristãos em nossos dias. Essas bênçãos espirituais são as puras doutrinas do Evangelho e as completas graças e dons do Espírito, que são necessários para que a obra de Deus esteja entre os homens. E isso é muito importante, prezado ouvinte, quando hoje ouvimos um evangelho que troca essas bênçãos espirituais por bênçãos simplesmente materiais. Tome cuidado com o que você está ouvindo. Não que Deus não nos dê bênçãos materiais, humanas, na nossa família, mas devemos buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e ter a confiança, a calma de saber que o Senhor Jesus Cristo também é poderoso para acrescentar as demais coisas conforme promessas que ele deixou no Sermão do Monte. Esse termo em Cristo Jesus, ele é um termo muito importante. Você está em Cristo Jesus é diferentemente de você estar em uma religião. É diferentemente de você estar numa igreja. O importante é você estar em Cristo Jesus. No Senhor é outra expressão também que Paulo utiliza muito. Nele, essas expressões, Paulo é muito repetitiva. Ocorrem 160 vezes no escrito de Paulo. E em Cristo Jesus ocorrem 36 vezes no livro de Efésios. O que significaria nós estarmos em Cristo? Significa que o crente vive e age agora em Cristo. O novo ambiente dessa pessoa que foi redimida, nasceu de novo,
está agora em comunhão, em aliança com Cristo, ela está numa unidade com Cristo. A expressão em Cristo, o crente tem comunhão consciente com o seu Senhor, e nesse relacionamento, sua própria vida é considerada a vida de Cristo manifesta nele. Foi isso que aconteceu no início da igreja primitiva. Aqueles cristãos começaram a ter uma vida tão identificada com Cristo que em Antioquia foram pela primeira vez chamados cristãos, isto é, pequenos cristos. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais ele, mas Cristo vive em mim. Uma identificação que ele também renova em Romanos capítulo 6, quando ele fala sobre o batismo, ele identifica esse batismo como uma união com Cristo Jesus. Essa comunhão pessoal com Cristo é a coisa mais importante na experiência cristã. A união com Cristo é uma dádiva de Deus mediante a fé. Então é isso que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso. A Bíblia, ela contrasta nossa nova vida em Cristo com a velha vida não regenerada em Adão. Isso é muito comum nos escritos bíblicos. Antes nós estávamos na nossa natureza adâmica, mas agora essa natureza carnal que ainda continua conosco tem agora que ser sufocada, tem que ser aniquilada, tem que ser crucificada, para que uma nova natureza, uma natureza espiritual, como o Senhor Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, importa nascer de novo, porque o que é carne, o que é espírito é espírito. Enquanto a velha vida, ela é caracterizada pela rebeldia, pelo pecado, pela condenação, pela morte. A nossa nova vida em Cristo é caracterizada pela salvação, é caracterizada pela vida no Espírito Santo, pela plenitude do Espírito Santo. Paulo vai dizer isso em Efésios, capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como é maravilhoso quando um cristão, ele é um pote, ele é um receptáculo do Espírito Santo de Deus. A sua vida está cheia do Espírito Santo de Deus, não somente nos aspectos exteriores do que o Espírito Santo pode realizar em nós, mas simplesmente também nos aspectos íntimos do nosso ser, daquilo que o Espírito Santo pode nos dar como frutos do Espírito. E dessa maneira, a graça abundante, a retidão, a vida eterna, ela é abundante nessas bênçãos espirituais que Cristo pode nos oferecer. Que você entenda essa grande ensino que o apóstolo Paulo dá nesse verso 3, e que você possa bem dizer: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado em Cristo Jesus, com toda sorte de bênçãos. Procure as bênçãos espirituais. Lute pelas bênçãos espirituais. Pague o preço de receber essas bênçãos espirituais
que estão à sua disposição. Corte toda influência do velho homem, do velho Adão, para que você seja essa nova criatura em Cristo Jesus. E que você possa também estar incluído, como Paulo fala aqui no verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E essa expressão aos santos são aqueles que são separados. E essa promessa também é para os nossos dias, quando nós buscamos a presença de Deus e nos santificamos em Cristo Jesus, nós temos essa grande herança, esse pacote de bênçãos que vem da parte de Deus. Senhor, abençoa este nosso ouvinte, para que ele seja agradecido a Ti e possa também ter esse louvor, essa adoração a Deus, entender que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém.